Boa noite, senhores vereadores, boa noite, público presente, e também boa noite para quem nos acompanha através do site da Câmara e também pela TV Prevê. As indicações que elaboramos nessa semana, eu, o vereador Tipó e o vereador Coroné Bentinho, pedem soluções na rua Anapurus, no Jardim Itamaraty, na rua Carijós, no Jardim Europa, rua Chavantes, no Monte Azul, rua Rua Araci Lourdes Moreto Vac, no Jardim Maria Luísa II, rua Professor José Alfredo Corrade, Jardim Príncipe, rua José Irã Garrido, Itapuã, ali na calçada do cemitério, né, que é a Vila Nossa Senhora Aparecida. Tá bom agora? Também na rua Papa Paulo VI, no Jardim Morumbi, na rua Pedro Natálio, no centro, e na Coronel Virgílio Rocha, no centro. Dentre os requerimentos, irei elencar apenas um, que os demais vão ficar... gaguejei. Iremos aguardar as respostas para que nos pronunciemos melhor a respeito. Mas existe uma taxa de coleta de lixo que é cobrada em Lençóis. E em Lençóis Paulista, existem bairros que recebem a coleta de lixo de segunda a sexta. Outros bairros recebem 3 vezes por semana e outros bairros 2 vezes por semana. Então nós estamos solicitando os critérios para que, como é aplicada a taxa de lixo, de coleta de lixo, aliás, uma vez que nem todo o morador tem o benefício da coleta diariamente. Será que aqueles onde o caminhão coletor de lixo passa menos vezes durante a semana paga a mesma taxa? Pelo que eu pude apurar, a taxa é a mesma. Daí, não fica válido o critério proposto para o custeio da iluminação pública, se nós não fazemos isso já na taxa de coleta de lixo. Então é importante que isso seja averiguado. Outra coisa também, só mais um requerimento, já que as respostas são sempre, na maioria delas, insuficientes, eu gostaria de pedir e gostaria de ser informado a parte técnica da diretoria de trânsito em Lençóis Paulista, qual o critério adotado para se instalar um semáforo sobre a lombada e a lombada não ser retirada. As respostas não me convencem. O fluxo de carro na Geraldo Pereira de Barros é um problema sério. Existe uma lombada debaixo do semáforo na frente do Trigal. Eu quero a informação técnica. Alguma informação há de ter técnica que me comprove o que significa uma lombada debaixo de um semáforo. Porque para mim parece totalmente antagônico, uma vez que a lombada perde a sua função, que é redução de velocidade, quando o sinal está aberto. É óbvio. Então vamos, por favor, responder tecnicamente. Até hoje também, a resposta técnica do semáforo que tem naquela avenida, como chama aquela avenida mesmo? Giacomo Augusto Pacola, é a que vai ao núcleo. Giacomo Augusto Pacola. Até o presente momento, eu não entendo aquele semáforo. Aquele semáforo é horário de pico para pedestre? Então eu gostaria também do dado técnico de algumas coisas que não consigo entender. Nem na boa vontade eu consigo entender. Não é possível compreender, voltando, um semáforo debaixo de uma lombada. Ou estou errado, doutor Pita? Não, mas eu gostaria, né? Eu vou ficar pedindo aqui a Guarda Civil até o último dia. Faz parte do meu trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Gostaria também de comunico a essa Casa de Leis, que as emendas que nós aprovamos por unanimidade no ano passado, para o orçamento do exercício desse ano, foram contempladas para os estudantes e também foram contempladas para a atividade delegada. Entretanto, o orçamento retirou a Associação Protetora dos Animais, amigo Ticianelli, que o senhor também assinou a emenda aprovada por todos os vereadores.
Então é importante que nós pensemos na manutenção dessa verba. Se você tem a verba pelo CAPES, ótimo. Mas se a verba de R$50 mil for somente retirada da Associação Protetora dos Animais, nós precisamos pensar num formato para que se contemple, que nós façamos uma emenda. Mas como antecipei aqui, nós estamos estudando, iremos falar com diretoria, com vereadores, e não criaremos nessa Casa de Leis um embate para aprovação ou não das emendas. Não, posso falar? A parte concedido. Primeiro, vereador Tissanelli, em seguida eu vou complementar. Por favor. Fala. Obrigado, colega. A questão da verba do deputado, para o ano que vem, foi prometido R$100 mil para ajudar na construção da nova sede da associação, que a prefeitura já está destinando o terreno. Então não tem verba para custeio, só para construção do prédio. Eu queria aproveitar que você, nobre colega, é o primeiro a falar do orçamento, repetir as palavras da senhora prefeita, que o orçamento é imexível. Então, eu imagino que nós vamos ficar 2 meses discutindo e falando, e algo que não vai acontecer, já que a senhora prefeita tem a maioria, não é, para impedir que a gente faça qualquer tipo de emenda, infelizmente. Eu, como sempre, doutor Pita, sou vereador de diálogo e, se eu não me engano, a palavra imexível foi criada também, porque é um neologismo, pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, governo tucano, tecnocrata, mas que conversa, que está aberto ao diálogo. Então, eu e demais vereadores iremos procurar sim, para que nós façamos as emendas que necessárias são. Se o ano passado, aliás, esse ano em exercício, a Associação Protetora dos Animais pôde contar com uma verba, com uma receita de R$84 mil, nós não podemos devolver a ela um orçamento de R$34 mil. Eu acredito que precisamos aí entrar num acordo. E eu não acredito que seja imexível, não. Acho que nós precisamos conversar. E irei abrir o diálogo. Peço que possa também colaborar. De novo, as palavras foram ditas pela senhora prefeita, na presença de 10 vereadores, que o orçamento é imexível, que não dava para ela fazer qualquer tipo de alteração. Não são minhas palavras. Eu, ano passado, me esforcei ao máximo para tentar estudar e alterar algumas emendas, como ocorre no parlamento, em Brasília ou em São Paulo, e é possível de acatar um ou outro vereador. Até foi sugestão do nobre colega Nardelli que houvesse uma verba que os vereadores pudessem usar para... Do Emerson? Foi do Emerson, Desculpa, foi do nobre colega Emerson. Que os vereadores tivessem uma verba, mesmo que pequena, para que nós pudéssemos usar. Mas, infelizmente, a palavra é dela, que é imexível, e o nobre colega de Tissanelli está me dizendo, eu não me lembro de ter ouvido, que ela vai fazer com que seja vetada as emendas que nós fizermos. Então, eu acho que o discurso nosso, infelizmente, vai ser um tiro na água, infelizmente. Ainda assim, prefiro morrer tentando. Há uma moção de congratulações para Eliana da Silva Marçal e a equipe Bia Decor pela realização da segunda mostra de mesas decoradas. Por que estamos falando de mostra de mesas decoradas aqui? Porque o evento, este ano, adquiriu o caráter beneficente. Na entrada dava-se leite, que foi revertido a entidades filantrópicas no nosso município, e também a venda das mesas onde há decoração será revertido a entidades filantrópicas. E é importante que se diga aqui que essas ações dos lojistas, dos comerciantes, das pessoas físicas, fazem toda a diferença para a vida dessas entidades. A farmácia homeopática, com a caminhada da saúde, que possivelmente na próxima semana nós encaminharemos uma moção de aplausos, doutor Pita, conseguiu angariar mais de 1.200 unidades de isotônico, de Gatorade,
1.200 unidades. É Gatorade pra dedéu para a rede de combate ao câncer. E é uma iniciativa da Célia, que eu registro aqui o meu abraço. E são essas atitudes, essas atividades que precisam ser fomentadas e aplaudidas aqui nessa Casa de Leis. E por isso eu faço isso. Também, antes de encerrar o meu discurso, aproveitando a nobre presença do presidente da Associação de Servidores, eu, como servidor público que sou eleito pelo povo, tive o privilégio de participar, Jonadab. Eu, que já tive o privilégio de ajudá-lo na organização da festa, eu, sem vaidade nenhuma, digo que participei da melhor festa dos servidores públicos de todos os tempos. Parabéns pela organização, parabéns pela iniciativa, parabéns pela manutenção desse evento que tem se tornado tradicional em Lençóis. Mas parabéns, Jonadab, principalmente por o senhor ter conhecimento e a humanidade em saber que muitos dos nossos servidores públicos, aquela parcela imensa que recebe até um salário mínimo e meio, pode, uma vez por ano, pelo menos, participar de uma grande festa, com uma grande banda, comer do bom e do melhor com seus amigos. Amigos esses que são os servidores públicos que dão a Lençóis Paulista, que dão ao Poder Executivo a qualidade de uma das melhores cidades do Estado. Por isso, parabéns, e em seu nome estendo o meu abraço a todos os servidores públicos municipais. Foi uma honra participar daquele evento. Aproveito para falar que na quinta-feira, senhores vereadores, faço um convite fora de ordem, doutor Pita, mas eu sei que eu conto sempre com a sua aprovação. Na quinta-feira, na sede da Silpa, nós faremos o lançamento, pré-lançamento do Super Natal do Comércio Lençoense para a imprensa. A imprensa aqui presente, Jornal Sabadão, Tribuna Lençoense, Jornal Eco, já estão convidados a comparecer, mas serão solicitados a presença formalmente, para que nós possamos, num bate-papo, falar quais são as propostas para o fim de ano. E a presença dos vereadores do Poder Público seria importantíssimo. Então, aqueles vereadores que puderem, quinta-feira, vocês receberão um convite com horário confirmado, e se puderem ir até lá, será uma grande honra, porque também é uma discussão para fomentar o desenvolvimento da nossa cidade, ao mesmo passo que gera renda, ao mesmo passo que gera emprego. Também falo que na semana passada, na quinta-feira, tive a honra de ser consagrado por aclamação vice-presidente da Academia Literária de Lençóis Paulista. Nosso grande presidente passa a ser o grande escritor Nelson Failassi, um dos baluartes da literatura lençoense, que me indicou como vice, e numa cerimônia festiva, pequena, o grupo de escritores, a semana passada, na abertura do Festival do Livro, criou a Academia Literária de Lençóis Paulista, com a presença da prefeita municipal e diretor de cultura, Nilson Bernardo, que sempre estão de braços abertos para a cultura da nossa cidade, e na ocasião tive o privilégio de ser convidado para ser vice-presidente. E encerrando, meus parabéns à presidenta eleita Dilma Rousseff. Que a presidenta Dilma entenda os clamores do povo. Quando ela diz que não há um país rachado, é porque eu não entendo que o Brasil seja um país rachado. Que o brasileiro não está rachado, mas metade do país disse não à sua política econômica, disse não ao seu governo, disse não à corrupção, disse não a muitas coisas, que talvez também o candidato Aécio não fosse isento de algumas delas. Mas peço a Deus que administre, voltado para os pobres sim, mas também para a classe que gera emprego e renda, e que escute, de fato, os anseios de um país que espera por mudanças. Aqui não é a declaração de ninguém triste porque não votou na Dilma. É de alguém que tem esperanças. Ainda sonham com uma administração no Brasil que possua a tecnocracia do PSDB aliado à vocação social do PT. Ainda sonham com isso. Talvez esse líder não tenha nascido ou vá nascer. Mas não vejo a Dilma como um monstro.
Vejo sim que é preciso cuidar da economia do Brasil para que nós não percamos as rédeas desse desenvolvimento. E antes de encerrar, eu peço que olhe para o setor canavieiro, para o setor do agronegócio, para o setor que produz álcool. Porque o álcool, com o preço que está, com a política que não é de incentivo, tende a fechar mais usinas, gerar maior desemprego e contribuir para uma dificuldade econômica gigantesca no nosso país. Boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade de me expressar, presidente.